Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui de novo com o Dr. Guilherme, médico dermatologista que vocês já conhecem aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito dolorido, que para muitas pessoas, assim como eu, sofrem com acne. Muitas pessoas não têm coragem de assumir, porque é muito difícil mesmo, principalmente os jovens e os adolescentes. Eles evitam ter relacionamentos por conta da insegurança e até mesmo se afastam de amigos. Dr. Guilherme, como você observa a autoestima dos jovens com acne? Oi, Nick, obrigado pelo convite de volta. E a gente vai falar de autoestima, a gente precisa entender um pouquinho, afinal de contas, o que ela é, né? Então a gente pensa na autoestima como aquela qualidade da pessoa na qual ela está satisfeita e que ela sabe se valorizar. O jovem, o adolescente, geralmente ele passa por uma fase que é bastante conturbada e repleta de transformações e conhecimento. E nessa medida que ele vai se transformando e conhecendo, ele vai descobrindo quem ele é e desenvolvendo a autoestima dele. Por isso é fácil entender que alguma coisa que o chateia, ou alguma coisa que o complica, ou alguma coisa que muda a alteração dele de como ele se enxerga, é uma coisa que vai machucar essa autoestima. Então, por exemplo, quando a gente fala a respeito do aparecimento da acne, aquilo muda a forma como ele se olha e ele passa a se definir pela presença da doença na pele dele. Mostrar e fazer com que ele escolha o que ele vai deixar de fazer, ou com quem ele vai conversar, ou com quem ele vai interagir, por conta de uma associação que ele tem com a pele dele, que acaba sendo uma coisa um pouco distorcida, porque é uma doença e doença tem tratamento, a gente não tem que se envergonhar disso. Dessa mesma forma, é fácil entender por que esse tipo de coisa acontece, porque hoje em dia a gente tem diversas coisas que são consideradas padrões. E a partir do momento que o jovem ele não sabe muito bem como lidar com a autoestima dele, ele vê alguma coisa que foge do padrão, ele se sente mal por conta daquilo, e aí isso daí é um quadro que gera muito tensão. Inclusive, não só nos jovens, né? Qualquer pessoa com uma doença dermatológica, ela acaba sendo uma coisa muito estigmatizante porque chama atenção, né? A pele é o cartão de visitas da vida. E é possível ter autoestima mesmo assim, com todos esses padrões de beleza? Claro que é, porque uma das coisas que é importante a gente notar é que ultimamente a gente tem um movimento muito interessante para fugir dessa ditadura dos padrões. A gente tem mais diversidade, por exemplo, em diversos homens e mulheres, tanto nas mídias, nas propagandas, nos filmes, nas séries. Mas ainda é uma coisa que a gente sabe que tem um longo caminho para ser percorrido. O que a gente pode falar, por exemplo, a respeito disso, é que essa autoestima a gente desenvolve à medida que você vai investindo na sua formação, tanto física quanto mental. Não tem nada melhor para você trabalhar a sua autoestima do que, por exemplo, você investir naquelas coisas que você gosta, investir em adquirir conhecimento e investir em cuidar de você. Quando a gente consegue entender que a gente é muito mais do que a soma das nossas características, é fácil entender por que não tem um padrão definido e que você tem que lidar muito bem com essa situação e não deixar essas coisas de fora virem para te atingir. Porque é aquilo que a gente conversou. É uma doença e tem tratamento. Vai ficar tudo bem. E como saber se isso é uma fixação nossa ou se é algo que realmente precisa ser alterado? Eu acho que assim, isso não tem uma regra definida dessa questão, mas a coisa mais importante é a gente separar o que é uma característica da pessoa com o que é uma questão de saúde. Quando você tem uma infecção na pele, você machucou, aquilo infeccionou, você precisa tratar aquilo. Da mesma forma, a gente tem que entender que a acne ela é uma doença inflamatória que deve ser tratada pelo médico dermatologista. Então eu acho que a partir do momento que aquilo gera algum sofrimento, que você tem um incômodo, que você quer melhorar aquilo, eu acho que é o momento que você tem que procurar o seu médico dermatologista para você tratar essa questão. Porque como a gente vai ver, o tratamento precoce é a melhor coisa que a pessoa pode fazer por si. E como deve agir quem está sendo vítima de bullying? Eu acho que a principal coisa que quando a gente tem que fazer, quando tem um quadro de bullying, é a gente não se calar. Quem faz o bullying está errado e não tem discussão quanto a esse termo. Quem sofre o bullying tem que pedir ajuda na escola, para os familiares, para os amigos, mas o mais importante é não deixar aquilo calar a sua voz. Muito obrigado, Dr. Guilherme. Acho que falar sobre esse tema ajuda a clarear um pouco as coisas para os jovens que sofrem com acne e com toda essa insegurança. Não se esqueçam de compartilhar, curtir e comentar nesse vídeo e também acompanhar as nossas redes sociais. Até o próximo vídeo, tchau!